Bom dia, equipe. Mais um dia aqui, mais uma reunião de metas. Nossa, quem aqui é a primeira vez que vai participar da reunião de metas? Levanta o bracinho. Temos 3. E esse bracinho humilde aí? Levanta alto. Você já participou, Alice? Ah, já participou. Tá certo. Alguns meses atrás, em uma das nossas reuniões, eu tinha citado que a gente ia dar uma diminuída na pressão, porque eu achei que a gente não estava desenvolvendo, que a gente estava falhando muito. E quando eu fiz isso, eu notei uma diminuição muito grande, tá? Na autopressão, na autorresponsabilidade que a gente se colocava ali. Por exemplo, eu parei de postar que eu estava indo para academia todo dia, 4h40 da manhã. Eu parei, mas eu estou fazendo, certo? Eu parei de automotivar. E um líder, quando ele para de automotivar, fica fazendo tudo caladinho ali, ele acaba desmotivando passivamente quem está ao seu redor. Então eu estava pensando, cara, o que eu posso falar nessa reunião de metas? Que assunto eu posso trazer para automotivar, para voltar aquele fogo, aquela paixão, aquela intensidade para mudar de vida? Eu creio que ninguém que está aqui, ninguém quer ficar no mesmo nível que se encontra hoje. Nível familiar, nível financeiro, nível de cargo. E nós, como um todo, só vamos mudar, crescer, desenvolver, se a gente se doar para isso. Se a gente, de fato, quiser sonhar em algo a mais. Quantos aqui querem continuar ganhando o mesmo salário o resto da vida? Levanta o braço. Ninguém, né? Mas, para mudar e conseguir alcançar objetivos maiores, sonhos maiores, nós não podemos ser a mesma pessoa. Eu achava que isso daqui, que essa frase aqui, que esse Poxa, que assunto que eu posso trazer aqui hoje para agregar na vida de cada um aqui? Eu pensei sobre autorresponsabilidade, que é esse tema aqui. Autorresponsabilidade. Cardoso, o que significa isso na prática, de ser autorresponsável? Na vida, existem eventos do qual nós não temos controle. Eventos externos. Muitos desses eventos externos, nós não temos controle sobre ele. Eles vão acontecer. Você sabe o que nós temos controle? Do que nós vamos fazer com os eventos externos quando acontece com a gente. Isso nós temos controle. E o que nós vamos fazer com esses eventos externos vão predeterminar o nosso resultado baseado nas nossas ações. Assim, quando o Carlos entrou na empresa, ele ficava puto comigo. Mas eu falava, Carlos, ele ia dar alguma desculpa pra mim e eu falava, Carlos, para de terceirizar, cara. Para de terceirizar a culpa. Mas tudo que se fala pra você é espelho. Você reflete, você não absorve. E eu ficava puto. Aí ele vem de novo, Carlos, para de terceirizar. Carlos, para de terceirizar. Carlos, para de ser espelho. Começa a absorver. Hoje tá um monstro. Praticamente não traz problema pra mim mais. Acabou. Resolve tudo. Mas por quê? Porque ele foi se autorresponsabilizando. Ele foi resolvendo. Não, traz pra mim.
Ah, mas o cliente falou alguma coisa lá. Não, eu resolvo. Não, mas é culpa do cliente. Como soluciona? Vamos pensar aqui. Vamos dar um jeito. Quando nós começarmos a praticar essa tal, tão sonhada autorresponsabilidade, nossa vida vai começar a mudar drasticamente. Estava lendo um livro sobre corridas e nesse livro de corridas eles citam muitos multimilionários que correm. E ali o presidente do Novo, como é o nome dele? Abílio Diniz? Não, ele também cita nesse livro, Amoedo, tá? Ele cita que ele estava doente, com câncer, mas mesmo assim ele começou a praticar maratona, começou a correr e começou a tratar do câncer, depois sarou, fez um Ironman. Como assim? Um cara debilitado, com câncer ali, um câncer grave, caiu todo o cabelo dele no tratamento, mas mesmo assim ele não quis olhar para esse fator externo. Tem controle? A gente tem controle dos fatores externos? Nós temos controle sobre nossas ações com eles. Tem uma história, tá, de uma família que eu também li num livro, onde nessa família tinha um pai, simbolizando esse cara do meio aqui, que era alcoólatra, drogado, ladrão, bandido. E uma das suas atividades criminosas ali, ele foi roubar um estabelecimento. E nesse roubo desse estabelecimento, o caixa reagiu e ele matou o caixa. Foi preso por homicídio. Daí um dos seus filhos, ele tinha 2 filhos, tá? O outro filho decidiu seguir o mesmo caminho do pai. Começou a beber, usar drogas, começou a ser malandrinho, começou a roubar, furtar com frequência. Um dia ele foi tentar matar uma pessoa, não matou, tá? Isso aqui é fato verídico. Mas ele foi preso por tentativa de homicídio. Daí ele tem um outro filho, né? Que simboliza esse cara aqui do lado, de terno. Um gerente de uma multinacional, financeiramente bem, com esposa, 3 filhos, totalmente estável. Um repórter foi fazer uma entrevista com os 2 filhos. Chegou no filho, preso já, e perguntou: olha, por quê? Por que você decidiu seguir esse caminho? Ele respondeu: você não conhece meu pai. Você não conhece aonde que eu nasci. Você não conhece o que eu vivi. Não tinha como dar outra coisa. Daí a repórter foi com o mesmo assunto, com a mesma pergunta para o filho, Próspero. E perguntou: olha, por quê? Por que você decidiu seguir esse caminho? O filho olhou para a repórter e falou: você não conhece meu pai? Você não sabe de onde que eu vim? Meu pai é alcoólatra, bêbado, drogado, assassino. Não tinha como eu dar outra coisa. A mesma resposta. O que mudou aqui? O evento externo ou foi a resposta em ação dos 2? Aqui você vê um exemplo de autorresponsabilidade. Aqui você vê uma pessoa: ah não, você não sabe de onde que eu vim. Ah não, você não sabe aquele cliente. Ah, você não sabe o que aconteceu. Ah, você não sabe por que eu parei com aquela meta minha que eu coloquei lá no começo do ano. Ah, você não sabe por que eu parei de ler aquele livro que eu comecei. Aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui usou algo que eu vou falar agora há pouco, daqui a pouco. Inversão de polaridade. Esse cara aqui, ó. E quando toca no assunto de autorresponsabilidade, eu conheci um pouco da história do Beethoven. Que cara foda! Beethoven, para quem não conhece, foi um dos maiores músicos de todas as eras. Se vocês pesquisarem no Google, ele não foi o maior produtor e músico do segmento dele. Ele foi o maior produtor, um dos maiores de todas as eras, colocando todas as músicas. Ele nasceu em 1700
E várias músicas deles ainda são tocadas em grandes filmes de Hollywood. E certeza que vocês aqui já ouviram já. Só não sabem de quem que é, mas já ouviram. Beethoven, o músico, uma das principais características que o músico precisa ter é a audição, certo? Ele precisa ouvir para criar uma música. E Beethoven, com seus 28 anos, ele começou a perder a audição. Começou a ficar surdo. Quanto mais velho, mais surdo. Mais velho, mais surdo. Chegou ao ponto que ele não conseguia mais ouvir. E Beethoven era responsável por cuidar de dois irmãos dele. Nesse desespero, porque ele entrou em depressão, nesse desespero, na época que ele ficou surdo, ele resolveu fazer uma carta, que é o testamento aqui, que eu não sei nem falar esse nome ali, ó. Testamento do alguma coisa. Nesse testamento, ele relata o que aconteceu. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Ó homens que me consideram, ou me chamam de rancoroso. A alegria de interagir com os outros me foi tirada. Tenho que me afastar de todos, viver como exilado. Como seria possível que eu admitisse a fraqueza de um sentido que deveria ser mais que perfeito em mim do que qualquer outro, que é a minha audição, um sentido que outrora eu possuía de maneira tão completa, uma perfeição que poucos da minha profissão possuíram ou jamais possuirão. Quando estava entre os outros, eu era tomado por uma profunda angústia e muitas vezes tive a intenção de acabar com a minha própria vida. Para vocês, meus irmãos Carl e Johann, que tanto quanto posso perceber são leais a mim, recomendo-lhes que vivam com amor e fraternidade. Essa carta aqui, ele escreveu para os irmãos. E qual que era o sentido nessa leitura que a gente teve aqui? O que ele ia fazer? Se matar. Aqui, ó. Onde que tá aqui? Não tô achando, não. Mas a intenção dele era se matar. Só que tem um detalhe. Essa carta nunca foi entregue. Após escrever essa carta, ele guardou ela e começou a fazer o quê? Trazer autorresponsabilidade. Tá, pensando ele, eu não tenho controle sobre o evento externo. Não adianta, eu tô surdo. O que eu posso fazer? Ele começou a treinar, a criar músicas mesmo surdo, a criar sinfonias mesmo sem escutar. Se ela ficava bom ou ruim. E mesmo assim, um cara surdo criou a 5ª e a 9ª Sinfonia. Uma das músicas mais conhecidas de todas as eras. Cara surdo. Isso daqui é um exemplo de autorresponsabilidade ou não? O que vai acontecer se você perder a voz, João? Não, eu tô perguntando o que acontece hoje se você perder sua voz. Qual que é a sua profissão? O que acontece? Não é fácil não, né? Pensar assim. É isso daqui, o cara perdeu a audição dele. Mas mesmo assim, ele decidiu que ali não era o fim dele. Vou até colocar um trechinho aqui da música dele, para vocês ouvirem, só para vocês terem ciência. Quem já ouviu esse comecinho? Todo mundo. Todo mundo. Ele criou isso daqui, que é tocado em tantos lugares, surdo. A 5ª e a 9ª Sinfonia. Observem se isso não é uma autorresponsabilidade. João, qual que é a sua meta de vendas no mês, o valor? A minha, vocês colocaram. A que nós colocamos. 20 mil. Você bateu? Não. A culpa é minha, não é do João. É dessa forma que a gente tem que agir. Deixa eu falar para vocês algo aqui. Enquanto vocês não trazerem a autorresponsabilidade
dos eventos externos para vocês, vocês não vão conseguir enxergar como solucionar. Vocês vão colocar uma tapa no campo visual de vocês, porque vocês não vão ter poder. A culpa não é minha, então eu nem vou fazer esforço de enxergar uma solução daquilo. Eu comecei a pensar no domingo, pô, eles não estão batendo a meta, como que eu faço para resolver isso? Pesquisando, pensando, por que eu fracassei na questão dos provedores? Onde que eu errei? X. Por que não estou vendendo? X. O que eu posso fazer? Pô, você é burro mesmo, cara. Como é que você quer que eles batam a meta sendo que você não treina eles? Vamos começar a treinar. Treinar. Toda segunda agora. Treino. O que mais, Cardoso? O que você pode fazer? Pô, você tá sem tempo, Cardoso. Você não tem tempo. Pensa. Dá pra fazer mais. O que mais, Cardoso? Cara, vou comprar um curso. R$3.500 o curso? Tá. João, Flávia, começa a ver o curso. Vou dar treino pra vocês, começa a ver o curso. Cardoso, você vai comprar o curso pra eles fazerem, você não vai fazer? Porque eu não gosto de falar pra fazer uma coisa e eu faço outra. Mas eu não tenho tempo. Como é que eu faço? Se vira. Comecei a assistir o curso 5 horas da manhã, pra academia. 5 horas, todo dia. Fiquei um mês e pouco, sem tirar horário de almoço. Vendo o curso. Como que eu vou ensinar eles sendo que meu conhecimento tá raso? Outra questão. O que mais, Cardoso? O que você pode fazer? Cara, eu tô sem tempo, não tem como. Pensa. Grava a reunião. João e Flávia, começa a gravar a reunião. Eu vou assistir a reunião e vou começar a passar feedback. João, chega aí. Feedback. Flávia, chega aí. Feedback. Mas isso só aconteceu por quê? Porque a culpa deles não bater a meta é minha. Vocês não estão agendando reunião, a culpa é do cliente? Não é. Não está fechando venda? Não é. O cliente está saindo? Não é. Nós só vamos enxergar possíveis soluções de problema se a gente trazer para a gente. Se a gente terceirizar, sai do campo. O problema está aqui, ó. Aí você, não, a culpa é dele. Eu falo, exatamente isso daqui. Você não consegue enxergar, porque você saiu do campo de visão. Quando a gente começa a trazer essa autorresponsabilidade para a gente, tudo começa a mudar. Tudo. Vocês não têm noção do quanto áreas da vida de vocês são impactadas com esse tipo de atitude, com esse tipo de visão. Não é só no trabalho, é na vida. Eu vivi isso, eu vivo isso. Eu quero ser cada vez mais autorresponsável, porque eu não cheguei onde eu quero. Eu quero mais. Eu quero mais do que isso. Tem uma palavra que eu acho que ela é do capeta. Literalmente, palavra do capeta. Tudo que você fala, tudo, e você coloca essa maldita palavra do mais, depois que você falou, você não utiliza tudo que você falou anteriormente, tudo. Tá passando aqui, derruba esse controle. Nossa, eu derrubei o controle e quebrou. Mas ele só caiu e quebrou porque ele estava aqui. Se ele tivesse aqui, não caía, não quebrava. Acabou. Você tirou a responsabilidade de você. Palavrinha do demônio. Lembra disso. Tudo que você falar, não deu certo por causa mas tirou a responsabilidade de você. Quando você tira a responsabilidade de você, você faz isso aqui, ó. Sai do campo da pressão. E eu costumo falar que pressão distorce o tempo. Pressão distorce o Quando você sai da pressão, aqui, ó, acabou. Aquele problema que seria solucionado. Porque se você não solucionar o problema, ele vai fazer o quê? Voltar. E você vai gastar mais? Então, pressão distorce o tempo. Se você sai do campo da pressão, você vai gastar mais tempo para resolver aquele problema. E eu gosto, alguns aqui já ouviram um pouco dessa história, e eu gosto de citar isso, tá? Final de 2021, isso daqui, tamanho da cara, parece uma melancia. Não sabe quem é essa pessoa? Olha isso aqui.
Ficha técnica, 97 quilos, financeiramente fudido, mentalmente fudido, sem sonhos. De quem que era a culpa? Do governo, do Brasil, nasci pobre, sem sonhos. Minha mãe podia ter nascido rica, né? Minha mãe podia ter comprado lotes que na época dela custavam uma bicicleta. Estaria muito bem em situação hoje, a culpa foi dela. Esse daqui era eu. Totalmente terceirizador de culpa. Eu li um livro que ele fala algumas habilidades que nós podemos ter. Uma delas, locus interno, locus externo. O locus externo são pessoas que terceirizam a culpa. Ela tem essa responsabilidade. Ah não, a culpa não é minha, sabe? Você não sabe onde que eu nasci, não tive estudo, não tive oportunidade. Pessoas com a habilidade do locus interno, elas já são autorresponsáveis. Trazem tudo para si. Exatamente. Essa pessoa aqui tinha o locus interno ou externo? Totalmente. Terceirizador de culpa. Isso não tem muito tempo. Vai fazer 3 anos ainda. Morava numa casa destruída. Olha isso aqui. Lá vivia faltando água. E não tinha caixa d'água. Tinha que tomar banho no balde. Olha o espelhinho aqui. De R$ 1,99. Quando chovia, lá dentro daquela casa, faltava balde. Faltava balde. E não era só goteiras no meio que dá para colocar balde. Era assim, na parede. Chovia de escorrer. Tinha que mover todos os móveis. Mas a culpa não era minha. Era do dono da casa que não arrumava a casa. Eu pagava aluguel. Não é não? É dele a culpa. Poxa. Era esse o meu raciocínio. Aqui, ó. Cabeção. Esse era o raciocínio. Não era culpa. Tinha um inferno de uns ratos nessa casa, que eu matava um, vinha 2. Matava 2, vinha 4. Ô desgraça! E um desses ratos conseguiram fazer um ninho no fogão. E eles conseguiram procriar lá dentro. Ô ódio, cara! Mas a culpa não era minha, poxa. Como é que eu vou evitar que o rato entre lá dentro? Pô, rato. Aí não, a culpa de quem? Do rato. Que entrou lá dentro. Tive que jogar o fogão fora. Eu lembro que quando eu fui comprar um outro fogão, parcelado em 72 vezes sem entrada e sem juros, eu entrei no local com a minha esposa e a gente saiu de lá chateado. Tratou mal a gente, né? Naquele momento eu estava começando a mudar minha mentalidade. Eu olhei para ela e falei, lógico, onde é que a gente está vestido? Mas mendigo, as pessoas julgam a gente, não adianta. Não adianta. Daí, eu tive o meu primeiro ponto de inflexão. Primeira mudança, primeiro insight. O que é um ponto de inflexão? Na matemática, você tem uma linha linear. Quando essa linha toma uma mudança abrupta, para cima ou para baixo, é um ponto de inflexão. Na vida também acontece isso. Quando que eu tive esse primeiro ponto de inflexão? Tava eu sentado lá no meu computador, na minha casa velha. Não podia faltar um computador, né? Velho, mas tinha que ter. E abri minha tela do YouTube. Quando eu abri a tela do meu YouTube, eu vi jogo, joguinhos, MMA, pegadinhas, tudo lixo que não agrega em nada. Exatamente isso. Só entretenimento. Só coisas que consomem o meu tempo, que não vão me retribuir nada. Zero. Daí, naquele momento eu tive um estalo. A tela inicial do seu YouTube fala muito a pessoa que você é. Pra mim, na hora. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, aquela casa velha, acabada. Falei, caraca, mano, não é a vida que é mal. Foi o que eu fiz, foi as escolhas que eu fiz nos eventos externos que me trouxeram aqui.
Foi exatamente minhas escolhas, não é a vida. Fui eu. Se meu tempo está sendo investido todo com entretenimento, e não me entendam mal, porque eu era trabalhador. Eu fiquei 7 anos na mesma empresa, a última empresa que eu trabalhei. Só que era aquilo. Vocês acham que vocês vão mudar a vida de vocês trabalhando 8 horas por dia? Não vai. Não vai. Eu era trabalhador. E eu falei, caraca. Então se eu faço o que a maioria faz, o que a maioria faz, gente? Trabalha 8 horas por dia. Eu vou ter o quê? O que a maioria tem. É matemática. É lógica. Eu falei, caraca, mano, eu preciso mudar. Preciso inverter isso. Aí, eu pergunto pra vocês. Como estão as redes sociais de vocês? Quando vocês vão no Explorar, no YouTube, no Reels, o que aparece pra vocês? Do que vocês têm se alimentado? Se, para fazer exercício físico, nós precisamos nos alimentar bem, para ter mais energia, mais gás, para ter mais saúde, o mental é diferente? É lógico que não. Se vocês estão assistindo um monte de putaria lá, vocês acham que vocês vão ter energia para estudar? Você acha que se você consumir isso, ele vai te dar o retorno? Quando a gente come carboidrato, a gente não ganha energia? Agora vocês querem ver um monte de porcaria e querem ter energia para estudar? Não vai. Porque quando vocês vão para a rede social, vocês estão alimentando disso. Simplesmente isso. Alimentação. E essa alimentação está sendo o quê? Ela está te retornando energia? Ou você está num loop infinito? Outro rios. É duro, mas é a realidade. É exatamente isso que acontece. Não existe, não tem como vocês trazerem energia para vocês mentalmente, se vocês se alimentam de coisas que não dão energia. É simples assim. Quem que vocês seguem nas redes sociais? Quem são as inspirações de vocês? Quem inspira vocês? Isso tudo que eu tô falando para vocês foi o que me deu naquele dia. Naquele dia eu tive isso. Naquele dia. Vocês acham que eu sigo poucas pessoas por quê? Naquele dia eu comecei a parar de seguir um monte de gente. Naquele dia, quase 3 anos atrás, parei de seguir um monte. Eu comecei a seguir só pessoas que me agregavam, só pessoas que poderiam falar para mim, ter ações para me desenvolver. Desde aquela época. Fazendo isso, eu conheci um cara chamado Joel J. O cara é um monstro, admiro pra caramba ele. E até então, tudo que eu começava a fazer, eu parava. Eu era um cara muito imperseverante. Não tinha nada que eu começava a fazer que eu não parava. E ouvindo o Joel J falar, ele começou a falar sobre hábitos. E desses hábitos, ele começou a falar sobre micro-hábitos. E eu achei aquilo muito interessante. Eu comecei a fazer exercício em casa, não fui pra academia. Eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio fazendo exercício todos os dias em casa, antes de ir pra academia. E não era porque eu não tinha condição financeira de ir pra academia, porque eu já fui melhorando, depois que eu fui tendo ações. Era só pra me autodisciplinar. Porque eu não queria parar. Porque tudo que eu começava eu parava, então eu tava me autoeducando. Naquele começo, eu comecei a caminhar. Escutando o GeoJ, fui caminhando. Gordo pra caramba, porque eu não perdi vários quilos de um dia pro outro. Ainda era gordo quando eu comecei a fazer. Daí, nessas caminhadas, eu comecei a ter muita dor no tornozelo direito. Dor. E eu falei, poxa, tudo que eu começo eu paro. Eu não vou parar não, vou continuar. Continuei, mancando. Daí a mesma dor passou pro tornozelo esquerdo. Porque eu tava forçando muito o esquerdo por causa do direito. Que merda, cara. Não vou parar, vou continuar. Continuei, até chegar num ponto que eu não conseguia mais andar e eu fui parar no hospital. Aqui, ó. Eu aqui. Por que eu fui parar no hospital? Obsessão. Falei que eu não ia parar? Foda-se. Vou continuar. Cheguei lá naquele UPA. Na UPA, peguei uma puta fila enorme. Cheguei para ser atendido.
Chegou lá, a mulher falou, cara, não tem como. Você tem que ir lá pro postinho. Falei, moça, eu não tô conseguindo andar. Não, a gente não te atende aqui. E eu saí de lá puto, grilado. Fui lá pro postinho. No postinho, peguei mais uma fila enorme, com dor ali, uma fila absurda. Cheguei lá, a enfermeira me atendeu, nem vi o médico. Só me receitou, só me deu uma remédio de injeção e pronto. O médico nem sabia o que eu tinha, nem vi a cara do arrombado, filho de uma puta. Nem vi. Naquele momento, eu aprendi um superpoder. Nossa, isso mudou minha vida. Mudou. Algo que eu falei pra vocês lá no começo. Inversão da polaridade. As matérias da escola, eu não lembro se é física, se é química, ensina sobre polaridade. E duas delas é positiva e negativa. Isso daqui foi uma energia negativa que eu recebi ou positiva naquele momento? O que eu aprendi a fazer? Cara, eu fiquei com tanta raiva daquilo, tanta raiva. Eu falei, cara, eu vou trabalhar tanto, eu vou estudar tanto, eu vou me dedicar tanto, que eu nunca mais vou precisar desses arrombados. Você não tem noção. Era 12, 14 horas por dia de estudo. Todos os dias, todos os dias. Aquela biblioteca do Facebook, que poucos gestores de tráfego já leu, que é um livro aquele trem, eu gastei 3 dias, 4 dias para ler aquilo lá. Lendo 8, 10 horas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então aquilo que me trazia decepção, eu inverti a polaridade daquilo em gás, energia, em raiva. Exatamente isso. E eu comecei a ter a habilidade de inverter isso. Lembro quando a Cris sofreu AVC, aquele dia eu tinha que correr. Eu corri mais do que eu tinha corrido o tempo todinho, juntando raiva daquilo. Outra situação, se vocês observarem aqui, nessa outra foto, você pode observar que eu estou com o olho inchado, aqui, nesse dia. Era 7 horas da manhã, a Radassa estava dormindo, nem viu ali. Qual que era o detalhe aqui? Era aniversário dela, 2021 isso aqui. Ela tinha me pedido um bolo, só que esse gordo aqui ainda não tinha condição de comprar um bolo para ela. Sentei na cama, chorei e falei, nunca mais isso vai acontecer. A responsabilidade é minha, eu sou autorresponsável por isso. Minha casa é autorresponsável por isso. Minha esposa, eu sou autorresponsável por ela. Meus filhos, eu sou autorresponsável por eles. O desenvolvimento do Samuel, eu sou autorresponsável por ele. É por isso que ele está comigo todo dia na academia, correndo, treinando ele, para ele ser um cara foda, porque a autorresponsabilidade é minha. Eu não tô aqui para criar ele. Errado. Tô para treinar. Treino. Vai ficar com 18 anos, vai ficar um monstro, sendo treinado. E eu inverti a polaridade negativa desse dia aqui, coloquei intensidade. E algo que vocês vão passar significa o teste do tempo. Deixa eu falar pra vocês, Maria, todo mundo faz no começo. Todo mundo. A diferença vai ser o tempo. Cadê aquela galera que chegava comigo às 7 horas da manhã pra ler, pra estudar, pra fazer curso? Vocês estão satisfeitos com a vida de vocês hoje? É o nível que vocês querem? Ou vocês vão trabalhar 7 horas, 8 horas por dia, que é o que todo mundo faz? Errado não é. Mas o seu sonho é isso que você quer alcançar? Você quer continuar morando naquela casa sua? Carlos? É por isso que a gente tá todo domingo trabalhando. Todo domingo. Eu e ele ali. Todo domingo. No final do ano, o Carlos vai ser sócio da Simba. Por quê? Dedicação. Teste do tempo. Esforço. Eventos externos não simbolizam o que vai ser sobre a sua vida. Mas é aquela ação que você faz. Não tem como. E aí? Cadê aquela meta do começo do ano que vocês colocaram? Cadê aquela fome de ler, de estudar? A partir de hoje, todos os dias eu vou estar ali 4h40 da manhã, que é a hora que eu acordo, novamente mandando os vídeos motivacionais para vocês, postando todos os dias na hora que eu acordo. Eu parei. Não é, olha, a vida que vocês têm hoje não é obrigado vocês ficarem nela. Vocês podem mudar isso se vocês adquirirem o poder da autorresponsabilidade. 2021, o cara não conseguia caminhar. Naquela época eu tava caminhando, tá? Do tornozelo.
Final de 2023, 31 de dezembro de 2023, não conseguia correr 3 km sem parar. Não ia mais do que isso. Esse ano, já corro 25 km sem parar. Tenho uma maratona para fazer dia 29 de setembro, agora, e meu joelho bichou. A culpa é do meu joelho, né? Não é. Não é do meu joelho. A culpa não é do meu joelho. Eu, que lá no começo do ano, não fui no médico, tratei direito. Por que eu não perdi mais peso no começo do ano? Não é sobre os eventos externos. Por que eu procrastinei tanto? Ontem eu tive uma consulta com o cara do médico lá. Por que eu demorei tanto para fazer isso? Você acha mesmo que a culpa é do joelho? Gente, não é. É o que vocês fazem nos eventos externos. Exatamente isso. Qual a ação de vocês? Isso aqui no outro ano, tá? No aniversário da Radassa. Olha aqui, pai babão. Beijando, dando cheiro nela. Olha a cara dela. Felicidade. Qual que é o motor de vocês? Qual é o motor? Qual é a atração? Tem uma frase que eu peguei do Joel J, que eu uso ela com muita frequência. A atitude de vocês hoje vai mudar a vida do seu filho que nem nasceu. É exatamente isso. E aí? Sua família merece mais do que você pode dar hoje? Só que eles vão ter mais só se a autorresponsabilidade estiver dentro de vocês, instalada em vocês. Se caso contrário, a culpa vai ser de outras pessoas, de outros eventos, de outros lugares, de outras coisas. Para a gente encerrar aqui, eu li um livro chamado Mindset, tá? Esse livro, ele cita 2 características de mentalidade que as pessoas têm. Mindset fixo são pessoas que acreditam que não tem como mudar, nasceram assim, vão morrer assim. Nossa, eu sou muito nervoso, sou muito estressado. Falou comigo, eu devolvo mesmo. Esse dia eu estava vendo com a Miriam, estava com a Duda e a Fran. A Duda e a Fran falaram que eu era calmo, né? E eu falei, eu não sou calmo não, eu sou calmo. Ela, não. Aí eu fui parar pra pensar. Falei, cara, eu mudei demais. Hoje eu sou muito diferente. Sou muito mais calmo, muito mais diferente. Eu tenho pino na mão de ferro. Sabe por que eu tenho pino na mão de ferro? Eu dei soco na parede estressado, de raiva. Eu era muito nervoso, estressado. Aí, não tem como mudar? Não tem como mudar pessoas de mindset de crescimento. Pessoas que acreditam que é a mudança. Pessoas que acreditam que tem como ser diferente. Pessoas que acreditam que, poxa, eu tô aqui hoje com esse estilo de personalidade, mas eu posso mudar. Eu posso exercitar minha mente. Eu posso começar a ler. Quantos aqui acham que eu gosto de ler? Eu duvido que ninguém acha, viu? Porque eu leio todo dia. Eu não gosto de ler, cara. Não gosto. Não gosto de ler. Porque tem gente que quer uma paixão, né? Nossa, o que eu vou fazer esse final de semana? Nossa, eu vou ler. Pá, merda, cara. Não gosto. Não. Mas eu leio. E os livros que eu leio, eu tenho muita paixão pelo meu tempo. Sério mesmo. Tenho muita paixão pelo meu tempo. Eu não vou ler livro que não vai me edificar. Aquele gordo que vocês viram ali agorinha, cada vez que eu precisava melhorar em alguma coisa, em algum aspecto da minha vida, eu começava a comprar livros daquele segmento. Cheguei no livro que eu queria, ia para outro. Eu perdi a nota na minha escola para apresentar alguma coisa na frente. Não tinha coragem.
Outra situação. A minha primeira ligação que eu fiz de vendas não foi para tentativa de cliente. Eu liguei para Miriam, eu não tinha coragem. Bem, vou ligar para você. Aquele gordo lá atrás, não tem coragem. Atende, bem, deixa eu treinar. E ó, até criar coragem para fazer uma ligação. Eu lembro que uma das minhas vendas que eu tentei fazer dentro de Rio Verde, eu saí de um salão de beleza dessa cidade aqui chorando, de vergonha, porque riram de mim. Mas olha o cara que eu me transformei por ter um mindset de crescimento. Achar que eu posso mudar. Vocês não precisam estar onde vocês estão hoje, no nível que vocês estão. Mas para sair dele, vão precisar de autorresponsabilidade, de pressão. Trabalhar 8 horas por dia é o que todo mundo faz. Se vocês querem ter algo a mais na vida de vocês, precisa haver mais estudo. Eu não estou falando para vocês trabalharem mais de 8 horas por dia, porque não é inteligente. Exceto se você tiver um negócio de vocês. Mas para estudar, melhorar. E aí? É o nível que vocês estão hoje, está satisfeito? Salário? Vocês estão hoje, estão satisfeitos? O cargo, estão satisfeitos? Só vai haver mudança se primeiro vocês mudarem. Aqui, ó. Vou voltar a falar. Primeiro a gente tem fé aqui dentro. A gente começa a acreditar que é possível. Depois que a gente tem fé e começa a acreditar que é possível, aí sim nós vamos para o segundo nível, que é começar a falar, verbalizar. Nós verbalizamos aquilo, gera mais intensidade, gera mais força. E isso começa a gerar o quê? Ação. Nós começamos a ter ação, começamos a fazer, começamos a praticar. E as nossas ações vão gerar resultados. Agora, vocês acham que isso aqui é só positivo? Isso serve para o lado negativo também. Exatamente isso. Serve a mesma coisa. Vamos colocar num contexto negativo, você começa a acreditar que não é capaz de mudar a sua profissão, de ter um salário melhor. Aí depois você faz o quê? Começa a verbalizar isso, começa a intensificar que o nível de vocês é o máximo. Depois disso, qual que é a ação? Reels do Instagram, Reels do TikTok, olha aí, ó. Isso aqui vai gerar o quê? Qual o resultado? Não prosperidade. Queria eu ter os 17 anos hoje, viu, Maria? Ter a oportunidade de vivenciar isso daqui. Queria eu. Essa mudança de mentalidade. Meus 25, 30 anos, acabou. Já tinha feito tudo que era para fazer. Ué? Só para vocês terem noção do poder da mente. Mais uma história aqui. O poder que a mente tem sobre nós, sobre nossos comportamentos. Uma faculdade, na verdade uns cientistas, queriam fazer um estudo sobre a mente. Eles reuniram um grupo de estudantes da faculdade, pegaram esse grupo, presta atenção aqui, gente, pegaram esse grupo, separou esse grupo em dois grupos. A faculdade queria fazer o estudo da mente. Escuta isso aqui. Daí os cientistas pegaram dois comprimidos, duas espécies de comprimidos, na verdade. Primeira, metanfetamina. Para o grupo 1, eles falaram para o grupo 1 que iria dar para eles metanfetamina, uma droga para deixar você energético, feliz, agitado. Para o grupo 2, falaram para eles que iriam dar uma droga de calmante, para eles terem sono, calma, passividade. E o que os cientistas fizeram? O grupo 1 queria dar metanfetamina, falou para eles que ia dar, eles inverteram, deram calmante. O grupo 2, inverteram, deram metanfetamina. O grupo que achou que ia receber um estimulante, ficou com sono. O grupo que achou que ia ficar com sono, ficaram estimulados. Não, ao contrário. Vamos lá. O grupo 1, que achou que ia receber um estimulante, eles ficaram estimulados. Só que eles receberam drogas para acalmar.
E inversamente para o grupo 2. Olha para vocês entenderem, tanto que o poder da mente é forte, é intenso. Eles tomaram um estimulante para dar sono, só que falaram para eles que eles iam ficar agitados. Eles ficaram o quê? Agitados, porque eles acreditaram naquilo. Agora, você acredita que os problemas que são causados ao redor de vocês têm autorresponsabilidade por eles? Porque se não acreditar, não vai conseguir, não vai funcionar. Nossa, a meta está muito alta. Nossa, os clientes estão saindo. Nossa, não tem novas estratégias de tráfego, não dá resultado, o cliente não vê resultado. Nossa, é muito difícil ler. Vocês precisam acreditar que o poder da solução do problema está com vocês. Quando vocês acreditarem, vocês vão começar a enxergar um campo de visão de vocês para solucionar. Vamos levantar. Eu quero, nesse momento que a gente vai orar aqui, e eu quero que vocês repitam essas palavras que eu vou falar. Certo? Pessoal, eu quero que vocês repitam o que eu vou falar com fé. Que vocês acreditem nisso. Lembra qual que é o passo? Acreditar, verbalizar. A verbalização vai virar ações e as ações vão virar resultados. Certo? Eu creio que a partir de hoje todos os eventos externos que acontecerem, eu me responsabilizarei e conseguirei enxergar soluções inteligentes, inovadoras para resolver todos os problemas, para que eu possa alcançar bons resultados na minha vida, na minha empresa, na minha casa, com a minha família, com os meus filhos ou com os futuros filhos. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo que eu sou autorresponsável e nada vai me tirar esse superpoder. Sem acreditar!